1 Coríntios, capítulo 13. Começou. Irmãos, como você define o amor? Um dos nossos maiores problemas quando falamos de amor é definir o amor. Se você observar, por exemplo, a cultura popular, na literatura, na música, na publicidade, nas artes visuais, usa-se a palavra para significar quase tudo, exceto o que a Bíblia quer dizer com ela. Assim, meus irmãos, nós somos facilmente enganados ao pensar que o amor é principalmente um sentimento, algo que você tem agora e depois não tem mais. É, assim, equiparado à luxúria, à própria relação sexual. Mas a pergunta, ela ainda fica na nossa mente: o que é o amor? E é justamente, irmãos, isto que nós iremos ver hoje. Tentar responder à luz da Escritura o que é o amor. E eu gostaria de ler com vocês apenas o verso de número 13 do capítulo de 1 Coríntios. Capítulo 13, verso 13. Tudo 13. Não confundam. Tá? Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, o maior deles, porém, é o amor. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te bendizer nesta manhã e agradecer, ó Deus, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por podermos ler a Tua palavra, podermos cantar louvores ao Senhor, poder, ó Deus, ouvir a Tua voz. Deus, estamos aqui na total dependência Tua, tanto os meus irmãos como eu. Nós dependemos, ó Deus, da graça, da misericórdia do Senhor. Por isso, Deus, nos dirige ao Teu trono de graça. E assim, ó Deus, venhamos nos humilhar diante da Tua presença e ouvir, ó Deus, aquilo que Tu tens para falar conosco hoje. Oramos assim, Deus, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Arnóbio está aí? Amém, Arnóbio? Ó, não faça como você faz com o Renan, dá amém também. Não dá só para ele, dá para mim também. Brincadeira, meus irmãos. Amados, antes da gente conversar propriamente sobre este capítulo, eu gostaria de situar os irmãos, expondo brevemente Corinto e tentar contextualizar vocês sobre esta carta. Primeiramente, nós precisamos entender que a cidade de Corinto, para a qual Paulo ele chegou, era uma cidade muito nova e orgulhosamente romana. Era uma cidade que se via como uma província significativa, irmãos, e muito importante ao império. Essa cidade, ela desfrutava, para os irmãos entenderem o poder, a importância desta cidade, ela desfrutava de um reconhecimento internacional. Nesta cidade, havia uma permissão de muitos grupos religiosos diferentes praticando sua fé.
E com isso, vários altares, vários templos eram bem visíveis na cidade. E dentro desse arcabouço se encontrava ali os judeus. Eles estavam incluídos ali também. Eles tinham a sua própria sinagoga, eles tinham a liberdade de culto, desde que eles viessem se abster de atos de rebelião contra o governo romano. Fora isso, eles poderiam buscar o seu Deus. Paulo, irmãos, aqui, ele vai tratar de vários assuntos, porque o apóstolo Paulo, ele recebe um relatório a respeito desta igreja. Eram problemas de liderança, eram problemas morais e sociais, eram problemas religiosos, problemas culturais, problemas eclesiásticos, problemas doutrinários. Só que a congregação de Corinto, ela significava muito para o apóstolo Paulo. Se você já leu essa carta, deve ter observado, por exemplo, no capítulo 4, verso 15, que essa congregação significava tanto para Paulo, que ele escreve que era pai espiritual deles em Cristo Jesus, mediante o Evangelho. Paulo, irmãos, em toda a carta, ele vai apresentar o Deus Pai, o Deus Cristo, o Deus Espírito Santo. Paulo, ele vai discutir sobre o pecado, vai discutir sobre salvação, santificação, vai discutir sobre a soberania de Deus. Ele aqui nesta carta vai tratar de doutrina da igreja em sua relação com o culto e a vida, com relação ao ensino da ressurreição. Mas de qualquer, irmãos, outra igreja, qualquer outra, porque Paulo foi o fundador aqui, Paulo foi o plantador aqui. E de qualquer outra, irmãos, Paulo, ele devotou o seu talento, ele devotou o seu tempo, ele, irmãos, derramou lágrimas por esta congregação. Paulo, ele amava muito a congregação de Corinto. Se você quer saber um pouco mais sobre esta primeira carta, convido você a participar da sala da escola bíblica. Vamos conversar muito esse bimestre sobre a primeira carta aos Coríntios. Mas no capítulo 13, irmãos, especificamente, observando o contexto em que ele é colocado nesta carta, fica evidente para nós que Paulo, ele deseja dar um encerramento na questão das divisões dos coríntios, ao demonstrar que uma igreja madura é uma igreja que ama. Em especial, irmãos, no contexto do culto público. Se você ler o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14, você vai ver isto. Mas nesse capítulo aqui, capítulo 13, Paulo, ele vai demonstrar que o amor é superior às manifestações espirituais e filosofias que os coríntios, irmãos, tanto valorizavam. Por isso, meus irmãos, hoje nós precisamos entender que o caminho mais excelente na vida de um cristão é justamente o amor. É caminhar no amor. São ações que inspiram, irmãos, outros a verem Jesus. Como isso então acontece? Nós vamos ver hoje, irmãos, que conhecendo o amor como um modo de vida, nós veremos isso. Veremos o amor como princípio do relacionamento e o amor como algo
permanente. O que conhecemos deste amor? Nós praticamos este amor com Deus e com o nosso próximo, especificamente com os nossos irmãos em Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, precisamos entender o amor como modo de vida. Você vai ver isso nos versos 1 ao 3. Mas eu gostaria de ler com vocês o verso 31 do capítulo 12, apenas a parte B, a parte final dela, até o versículo 3 do capítulo 13, que diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma declaração, podemos assim dizer, resumida, na forma de uma introdução ao capítulo sobre o amor. Paulo ele faz basicamente uma ponte entre o capítulo 12 e o capítulo 13. Vejam que Paulo ele está nos informando que o amor não é um dos dons espirituais. Ele está dizendo que o amor é um modo de vida. Ele está dizendo que sem o contexto do amor, um dom espiritual não pode funcionar e nada vale. Por isso, irmãos, que quando lemos Gálatas capítulo 5, versos 22 ao 23, o próprio Paulo ele vai dizer que o amor é o fruto do Espírito mais importante. Você vai encontrar ali ele como o primeiro a ser mencionado na lista de 9 virtudes. O amor é o fundamento. O amor é o modo de vida. E Paulo, ele começa aqui com o dom de línguas, que era quase por certo o dom mais valorizado pelos coríntios. Paulo, regularmente, ele vai rebaixar na discussão e vai colocar a interpretação de línguas em último lugar na lista dos dons. Paulo, ele vai, irmãos, nos trazer exemplos paralelos, que vão assim solidificar o seu argumento. Em sua retórica, ele vai assim estabelecer um cenário hipotético, irmãos. O próprio Paulo, ele vai se colocar no cenário. Paulo, ele vai a algo extremo para explicar o amor, a importância do amor. Ele diz: ainda que eu fale, ainda que eu tenha, ainda que eu distribua, ainda que eu entregue. O que eu quero dizer, irmãos, e o que eu quero que você entenda desde já, é que sem amor, o uso mais exemplar de um dom específico não beneficia nada ao cristão.
se não tiver, irmãos, amor, este amor aqui no original é o afeto, é uma forte emoção positiva de respeito e de afeto. São os atos do amor humano. Mesmo, irmãos, que o dom venha chegar a ser dos anjos, falem as línguas mais exaltadas que se possa imaginar. Paulo diz, olha, será como um símbolo estridente, será como uma reverberação vazia. Paulo aqui não está dizendo que estes irmãos falavam as línguas dos anjos. Paulo está indo ao extremo. Entendam isso, irmãos. Da mesma forma, o dom de profecia, onde o profeta, ele fortalece e edifica a igreja. Ele vai explicar isso no capítulo 14, dos versos 1 ao 5. Paulo vai dizer que o profeta, lançando sua profecia falada, fora de um contexto do amor, seria dada em vão. Irmãos, o amor, ele é tão importante, que quando nós vamos para o Antigo Testamento, encontramos os profetas de Deus que em amor levaram a mensagem de Deus ao povo de Israel. Eram homens humildes, eram homens que serviam ao povo, eram homens comprometidos em seus relacionamentos com Deus, eles eram fiéis na casa de Deus, eles cuidavam do povo de Deus, eles amavam o povo de Deus, eles oravam pelo povo do Senhor. Além disso, meus irmãos, mesmo que venha ter o dom de visão espiritual e fé para operar milagres, nada será se não tiver amor. Serão assim considerados inconsequentes. Paulo vai além, irmãos. Ele vai nos mostrar que o autoabandono no exercício do dom de dar, de se fazer até de escravo para arrecadar fundos, para distribuição aos pobres. Paulo vai dizer, sem amor, nada disso vale. Nada disso vale. Uma pessoa, ela pode doar todos os seus bens e fazer isso sem o amor? Claro, ela pode fazer. Mas quando lemos Mateus capítulo 6, verso 2, o próprio Jesus, ele adverte que as pessoas podem dar para garantir uma boa reputação perante os outros, em vez de fazê-lo por amor a Deus. O pregador Jonathan Edwards, irmãos, falando sobre esse texto, ele nos diz que o amor é tão vital, que sem ele todas as outras qualidades não têm valor algum. O amor, continua ele, é superior a tudo, e todas as outras virtudes estão contidas ou implícitas nele. É isso, irmãos, que vai distinguir o cristão das demais pessoas, diferenciar os cristãos das demais pessoas. O amor, ele é necessário, como diz MacDever, em seu livro que está aí no boletim. Línguas sem amor não são nada. Profecia sem amor não representa nada. Fé sem amor não quer dizer coisa alguma. Mesmo a ação social ou o martírio sem amor não significam nada. Nada e nada. Por isso, meus irmãos, diante do que vimos aqui, podemos dizer que o amor é o centro da ética bíblica.
O mandamento do amor requer obediência a Deus. Porque é Ele quem nos incentivará a honrar, a adorar, a crer. É Ele. Por isso que a gente é pego com aquela pergunta: quem deve ser então, quando falamos de amor, o nosso modelo, o nosso exemplo? Muito simples, Cristo. O amor de Jesus. Sabe por quê? Porque foi Ele quem se deu morrendo pelo seu povo. Porque foi Ele quem estabeleceu um padrão de amor que vai muito além do que normalmente estabelecemos para nós mesmos. O que é que lemos em João 13, o verso 34 e 35? Diz lá o texto: o mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Meus irmãos, sem amor, qualquer tentativa de fazer o bem será um fracasso. Sem amor, qualquer tentativa de fazer o bem será um fracasso. Gravem isto. Não esqueçam. Por isso que eu e você devemos observar o amor nesta abrangência como um modo de vida, que é uma necessidade para todos, irmãos, os demais atos morais. Por isso que este amor, ele reorienta tudo o que dizemos, tudo o que fazemos, tudo o que sentimos. O que é que nos dispõe a guardar os mandamentos de Deus, por exemplo? O que é? O amor. É o amor que nos dispõe a guardar os mandamentos de Deus. É o amor que nos leva a cumprir as nossas responsabilidades. Por que estamos aqui? Por amor. A natureza, irmãos, do amor cristão é que ele se destaca de outros tipos de amor que são inferiores e que nascem de vários princípios, motivos e pontos de vista. É o Espírito Santo, como disse um comentarista, que influencia o coração do cristão nos diferentes aspectos desta virtude. O seu trabalho é um trabalho único, que nos leva a amar de forma imediata, tanto a Deus quanto aos homens. E quando falamos de homem, irmãos, devemos entender que nós amamos os homens caídos, porque foram feitos à imagem de Deus. Nós também amamos os remidos, porque a cada dia eles se tornam mais semelhantes a Deus. Por isso que o amor de Deus, o amor a Deus, é o fundamento do amor gracioso demonstrado ao homem. Como diz Romanos capítulo 13, verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. O amor, meu irmão, nos afastará de toda inimizade, de toda crueldade, de todo egocentrismo. Este amor nos leva a cumprir todos os deveres ordenados por Deus em nossos relacionamentos neste mundo. Se o princípio do amor, irmãos, está implantado no coração, ele sozinho é capaz de produzir as boas ações, porque ele abrange cada virtude. Nós vimos que no Antigo Testamento encontramos homens de Deus que em amor serviam ao povo. Eram homens humildes,
comprometidos em seus relacionamentos com Deus. Pois bem, irmãos, trazendo para o nosso contexto, nós estamos às portas das eleições para presbíteros e diáconos. Estamos há um tempo já avisando a igreja sobre isto, sobre esta eleição. As minhas perguntas são a você, que preenche a sua cédula ali atrás. Quais os critérios que você tem estabelecido em sua escolha? Você tem observado a vida deste irmão ou destes irmãos que você quer escolher? Esse princípio básico, o amor, está presente na vida destes? Estes irmãos que você está escolhendo, eles amam a igreja, eles servem a igreja, eles são homens humildes, experimentados, comprometidos em seus relacionamentos com Deus. Eles são homens da palavra, são homens de oração. Eu não quero aqui, irmãos, dizer que estes homens devem ser perfeitos, mas que, no mínimo, esta qualidade, o amor, esteja presente. Por fim, meu irmão, Deus não aprova nada que esteja vazio de amor. Não importa quão maravilhosa seja a ação, pois sem amor, meu querido, não passa de mera aparência. Somente isso. Por isso entenda que neste caminho excelente, o amor é o modo de vida. Em segundo lugar, meu irmão, precisamos ver o amor como o princípio do relacionamento. Nós entramos agora numa sessão em que o apóstolo Paulo continua sua descrição em construção positivas e negativas. E ao lermos esta porção dos versos 4 ao 7, nós precisamos ter em mente o objetivo primordial, que é mostrar quão necessário o amor é na presença da unidade na igreja. Olha o que diz os versos 4 e 7 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Basicamente, Paulo está descrevendo aqui o amor em ação e atitude. Paulo está ajudando seus irmãos a discernirem a natureza do amor genuíno. Essa lista, irmãos, ela não é exaustiva, mas é uma lista que é bastante representativa. Um comentarista nos diz que a centralidade do amor na ética paulina, ela é muito evidente. O amor é o objetivo de seu ensino, e todas as instruções da lei podem ser resumidas no mandamento de amar o próximo. Paulo diz, irmãos, que o amor ele é paciente, ele é bondoso. Paulo está aqui se referindo à paciência com respeito a ofensas verdadeiras, injúrias que sofre da parte de outros. O amor, quando isso acontece, faz com que o crente ele venha demonstrar paciência duradoura. Paulo ele vai pedir para que seus leitores eles venham tolerar os seus semelhantes. Já o bondoso,
só aparece aqui, irmãos, nesse texto. Este verbo bondoso só aparece aqui nesse texto. Em todos os escritos de Paulo, em todo o Novo Testamento, o verbo bondoso só aparece aqui nesse texto e nos dá, irmãos, a ideia de que esse amor bondoso atrai demonstração de bondade por parte de outros. Ou seja, quando você passa a ter esse ato de bondade para com o próximo, ele também terá com você. Paulo também nos diz que este amor não é invejoso. Nós precisamos entender, irmãos, que a inveja é um vício. E quando isso acontece, vem vários problemas. O pastor Jonathan Edwards, ele trouxe uma definição muito simples, muito objetiva. Ele define dizendo: a inveja pode ser definida como uma insatisfação e oposição à prosperidade e felicidade de outras pessoas, quando comparadas com a nossa. A Bíblia, ela está cheia de exemplos devastadores, desastrosos, que exemplificam a inveja, quando falamos no âmbito dos relacionamentos pessoais. Quer alguns exemplos? Lá em Gênesis capítulo 4, Caim teve inveja de Abel. O que aconteceu? Ele o matou. Os filhos de Jacó tinham inveja de José. O que foi que eles fizeram? Venderam para ser escravo. Paulo está dizendo que o amor, ele é livre de inveja ou ciúmes. Outras traduções trazem ciúmes. Continuando, irmãos, Paulo diz que este amor, ele não se vangloria, não é orgulhoso. Ou seja, esse amor não permite que o irmão, ele venha olhar para o outro com desdém e se sentir satisfeito consigo mesmo. Paulo, ele havia recebido uma informação sobre estes irmãos de Corinto, que eles eram irmãos arrogantes. E ele já havia advertido estes irmãos no capítulo 4, verso 6. Ele diz: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, meus irmãos, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Muitos nesta igreja se orgulhavam por possuírem um conhecimento maior do que os outros, se gabavam. E Paulo, ele vai corrigi-los. Paulo, ele vai esclarecer isto a estes irmãos. Quando você lê o capítulo 8, verso 6, Paulo diz: olha, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O conhecimento traz orgulho, cuidado. Paulo é que está dizendo: o amor edifica. É o amor, meu irmão. Não estou dizendo aqui que você tem que buscar o conhecimento. Busque, estude, busque. Faz bem. Mas que isso esteja cravado em seu coração. É o amor que edifica. Então Paulo continua no verso 5, irmãos, trazendo sua descrição do amor, apresentando outras cláusulas. Ele diz que o amor não maltrata. Ele não maltrata. Ele não age desonradamente. Ele não se comporta de maneira imprópria. Nessa parte, a melhor tradução seria:
a da Nova Almeida atualizada, que diz: não se conduz de forma inconveniente. Voltando novamente ao contexto da carta, Paulo tem em mente o comportamento indecoroso, o comportamento impróprio, inapropriado em qualquer situação. A exemplo, é só você voltar para o capítulo 7, verso 36. Está lá. O amor, irmãos, não procura seus interesses. Paulo já havia demonstrado isso, sendo o próprio exemplo, se doando como pastor a esta igreja. Meus irmãos, lendo a primeira carta aos Coríntios, nós vamos perceber que teve momentos em que Paulo ele trabalhou para esta igreja sem qualquer sustento financeiro da parte deles. Paulo não fez questão. Paulo não estava procurando seus interesses. Ele instruiu que os seus irmãos buscassem o bem de outros, não de si próprio. Quando isso acontece, meu irmão, a confiança ela floresce. O que diz Provérbios capítulo 3, verso 29, não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Lembremos quando Deus falou a Zacarias, no capítulo 8, verso 17, sobre a bênção dele, do Senhor, para Jerusalém. O que eles precisavam fazer. Diz lá o Senhor: não planejem no íntimo mal contra o seu próximo, não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. O amor, irmãos, nos imuniza de ficarmos irritados facilmente. Não se ira. Paulo não está dizendo que é proibido ficar irritado, mas sim que o amor não tem espaço para irritações. Sabe por quê? Porque, irmãos, é o amor que nos faz controlar a ira. É o amor que nos faz controlar a ira. Paulo também nos diz que este amor, ele não se alegra com a injustiça. É aquela mesma ideia que Paulo trouxe lá em Romanos capítulo 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Como também aquela mesma ideia que João, em sua primeira carta, capítulo 1, verso 6, nos diz: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, meus irmãos, após Paulo expor tudo isso, ele vai resumir tudo no verso 7. Olha o que ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele é sempre ativo, jamais passivo. Jamais, nunca. O amor, irmãos, ele sofre, ou seja, ele cobre, ele perdoa, ele crê. Paulo, ele ensina a esta igreja que ela precisa entender que este amor leva um cristão a ter fé em Deus. Como também ele ensina que esta igreja precisa esperar, ou seja, ter esperança.
É interessante, irmãos, que Paulo ele se utiliza deste verbo em suas epístolas 19 vezes, trazendo a importância de que a esperança nunca está focalizada em si, e sim sempre em Deus e em Jesus Cristo. Por fim, Paulo diz que este amor tudo suporta. Ou seja, persevera em todas as circunstâncias. Em tempo de dor, em tempo de sofrimento, de privação, de ódio, de perda, de solidão. O amor, quando ele é vivido, ele faz com que venhamos suportar tudo isso. Tudo isso, meu irmão. Nós sabemos, irmãos, que relacionamento é a conexão entre duas pessoas ou mais pessoas. Você pode estar se questionando, dizendo: existem pessoas no meu mundo, pastor, que são difíceis de amar. Como é que eu posso lidar com essas pessoas? A resposta, meu irmão, é o que já vimos aqui. É viver esse amor como um princípio para os nossos relacionamentos. É fato de que todos nós somos difíceis de amar. Isso está inerente em nossa natureza pecaminosa. Não tem como fugir. Isso é porque, irmãos, aprender a amar pessoas, nós só vamos aprender a amar pessoas quando passarmos a entender quem nós somos. Devemos entender, irmãos, que foi preciso o sacrifício de Jesus Cristo para que Deus viesse acolher tanto a mim, tanto a você, em sua família. Olha, meu irmão, Deus, Ele não nos ama porque nós fomos um acréscimo maravilhoso na família dele. Não. Ele nos ama, irmãos, apesar do que somos. É através do amor dele por nós que ele nos transforma para sermos como ele é. É ele que nos faz amável. Embora não sejamos assim, não fôssemos assim. Ora, se eu recebo tudo isso da parte de Deus, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso repassar tudo isso às pessoas que estão à minha volta. Tudo isso que eu recebo dele, tenho que repassar para aqueles que estão à minha volta. Por isso que eu preciso ter paciência, porque ele teve paciência comigo. Ele continua tendo paciência comigo. Paciência faz parte dos frutos do Espírito. Paulo fala isso em Gálatas 22. Essa paciência não deve ser exercida uma vez, ou duas, ou três vezes. Ela deve ser repetida às vezes, e mais e mais. Jesus, em Mateus 11, verso 29, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, paciente e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as suas almas. Um comentarista nos diz, irmãos, que suportar com paciência significa que não devemos perder a compostura e a calma que devem repousar em nossa mente e coração ao sermos injuriados. O amor, ele nos pede que sejamos pacientes, porque ele traz a paz. O amor, meu irmão, nos capacita a expressar nossa gratidão pela longanimidade de Deus para conosco. As injúrias que sofremos em nada se comparam com aquelas que acumulamos contra Deus. Ora,
Se eu e você nos recusamos a suportar com paciência o nosso irmão, o nosso próximo, estamos, irmãos, praticamente desaprovando a longanimidade que Deus exerce para conosco. Estamos anulando. Temos que praticar também a bondade. Deve ser exercida de forma espontânea, sem esperar por qualquer tipo de recompensa. O verdadeiro amor, irmãos, nos leva a praticar o bem para com os outros. Vamos fazer o bem a todos, vamos nos esforçar para sermos bênçãos em nossos relacionamentos. Como diz Gálatas 6:10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A maior lição, irmãos, para isso é quando consideramos como Deus foi, como Deus é, sempre bondoso para conosco. São bênçãos incontáveis que temos recebido aqui nesta terra, por meio do nosso Deus. São bênçãos incontáveis que teremos na eternidade. Oh, meu irmão, Deus foi tão bom, que deu seu Filho amado por nós. Ele foi tão bom, que nos deu o maior presente que Ele poderia nos dar. Nós, irmãos, que éramos inimigos, ingratos e maus, Jesus, irmãos, Ele veio, se ofereceu de forma voluntária, não murmurou, não esperou por recompensa. Sejamos bondosos uns para com os outros, meu querido. Como também, irmãos, o amor desaprova o exercício e a manifestação de inveja. Precisamos entender, irmãos, que esse espírito faz parte do nosso velho homem. E agora que somos cristãos, entendemos que a inveja é pecado diante de Deus. É pecado. Por isso que eu e você temos que refrear qualquer palavra, qualquer ação que venha exteriorizar ou incentivar um espírito de inveja. Quando eu e você passarmos a trilhar o caminho excelente que é o amor, será produzido em nosso coração um espírito de contentamento. Seremos satisfeitos com aquilo que temos recebido da parte de Deus. Paulo aprendeu muito bem isso, irmãos, ao ponto de escrever em Filipenses 4:11, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Por isso que eu e você devemos ter muito cuidado com esse pecado. De vez ou outra, irmãos, ele está caminhando em nosso coração. Leia em casa depois Tiago capítulo 3, Provérbios 14. Como já disse um grande pregador, a inveja é uma disposição maligna, inflamada pelo inferno. Inflamada pelo inferno. Tenha muito cuidado com a inveja, como também tenha muito cuidado com o orgulho. O orgulho, meu irmão, abre uma cratera nesse caminho excelente. Leiam aquele livro, Resolução de Conflitos, de Lopriolo. Ele nos diz lá sobre o orgulho, ele fala que o orgulho não nos cega,
apenas para que não vejamos, mas nos cega para todos os outros pecados escondidos nas profundezas do nosso coração e da nossa vida. O orgulho, irmão, esconde o nosso pecado de nós. O orgulho justifica nosso pecado. O orgulho racionaliza nosso pecado e impede que nos arrependamos dele. Cuidado com o orgulho, meu irmão. Cuidado com o orgulho. O amor não é impaciente. O amor não é malicioso. O amor é sofrer e suportar tudo, é crer e esperar tudo. O amor, irmãos, aguenta e suporta muita coisa. Ele não abandona as pessoas quando a vida é árdua e a energia de alguém é sobrecarregada. O amor nos ajuda a sofrer, a suportar, a crer e a esperar tudo. Por fim, precisamos ver, irmãos, nesse caminho excelente, que o amor é algo permanente. Isso você vai encontrar nos versos 8 ao 13. Paulo entra agora nessa sessão, abordando o tema de que o amor, ele é eterno. Por isso que ele diz no verso 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ele afirma, meu irmão, que esse amor nunca perece, em contraste com os dons espirituais que são temporários, que ele havia citado. E eu gostaria de abrir aqui um parêntese. Paulo, ele escreveu sobre línguas nos capítulos 12 a 14 desta carta. E ao lermos os 3 capítulos, nós podemos entender facilmente e constatar que há uma sequência importante. No capítulo 12, encontramos a lista dos dons conhecidos à igreja primitiva. E somos informados, irmãos, sobre quem os concedeu. No capítulo 13, nós verificamos que estes dons só têm valor quando eles são usados com amor verdadeiro. E no capítulo 14, vemos a necessidade de controle e ordem no exercício desses dons, principalmente no dom de línguas, para que haja edificação e não confusão. Diante desses versos, irmãos, especificamente quando Paulo ele nos diz, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, há algumas linhas de interpretação. Eu não vou discorrer aqui essas linhas, pois ela não é o foco no momento. Mas apenas eu vou ficar, irmãos, com uma linha interpretativa. Linha esta que eu sigo, que é a da nossa confissão de fé, no seu capítulo 1, na seção 1, que diz que isso torna a Escritura Sagrada, as Escrituras Sagradas indispensáveis, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Eu fico com a confissão de fé. A Escritura para nós hoje, ela é suficiente. E nada mais. E nada mais. Fechando esse parêntese, Paulo, ele nos informa que profecias desaparecerão, línguas cessarão, conhecimento passará,
tudo isso será, diz ele, posto de lado. Mas aí vem a pergunta: quando? Ele responde: quando vier o perfeito. Quem é esse perfeito? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas o amor, ele diz, nunca desaparecerá, nunca cessará, nunca passará, jamais. Então Paulo, após dizer isso para os seus irmãos, ele continua no verso 11 dizendo: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo agora ele vai argumentar, ilustrando aqui, comparando sua própria infância com a idade adulta. Ele vai comparar aqui, irmãos, basicamente os dois períodos de sua vida. Então ele vai tirar a conclusão de que as coisas que o interessavam como criança não mais o atraíam quando ele se tornou homem. Isso me faz lembrar, por exemplo, quando eu era criança. O carro que os meus pais tinham na época, na década de 70 e 80, um Fiat 147, acho que você de 2000 para cá não sabe, né, esse carro. Veja na internet lá, coloca lá Fiat 147, os mais velhos, né, conhecem muito bem esse carro. Era um carro para mim, quando eu era menino, extremamente espaçoso. Mas quando eu vejo hoje, quando eu olho para ele, como um adulto, eu digo: esse carro encolheu. Ele é muito pequeno. Eu trago essa ilustração, irmãos, para que nós venhamos a entender o que Paulo ele está querendo dizer aos seus irmãos. É que no presente nós recebemos a revelação de Deus, que é suficiente para a nossa salvação. Mas percebemos que o nosso conhecimento permanece parcial até que vejamos Cristo face a face. Porque naquele grande dia entenderemos o desígnio e o propósito de Deus plenamente. Ou seja, os desígnios de Deus e propósitos de Deus antes da fundação do mundo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E aí Paulo vai para o verso 12 dizendo: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Paulo agora traz uma outra ilustração, muito interessante, irmãos. E para que venhamos entender, a cidade de Corinto conhecia muito bem os seus espelhos. A expressão utilizada, olhar num espelho, era muito conhecida. Os espelhos nos dias de Paulo eram espelhos de bronze polido, totalmente diferente dos nossos hoje. Aqueles espelhos, eles refletiam uma imagem de qualidade muito inferior da que reflete hoje. Paulo está, irmãos, querendo que os irmãos entendam que ele está se referindo à futura vinda de Jesus. Ele está dizendo que quando esse perfeito se tornar uma realidade, então todos terão um pleno conhecimento. O que Paulo está querendo dizer é que no momento, os seus irmãos devem se preocupar em demonstrar o amor na caminhada. É isso que Paulo está querendo dizer para os seus irmãos. A preocupação de vocês agora é demonstrar o amor na caminhada.
E é assim que ele fecha a sua argumentação no versículo 13. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Paulo trata sobre essa questão do conhecimento, que agora é um pouco obscuro, mas que no grande dia será revelado. Mas ele volta, ele retorna ao amor, pois ele continua sendo pano de fundo, irmãos, informando que este amor, ele é supremo. Meus irmãos, o amor, ele é permanente, o amor, ele é infindável, o amor, ele nunca perde a validade. Assim como a palavra do nosso Deus nunca cai por terra, assim o seu amor nunca falha. Quando lemos 1 João capítulo 4, verso 8 e verso 16, que nos diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O amor, meu irmão, é eterno, porque é um dos atributos de Deus. Emana do próprio Deus para todos os seus ao longo do tempo e da eternidade. Enquanto, irmãos, tudo mais na criação de Deus chega a um fim, o amor, ele continua a ser uma influência ativa e duradoura. Não há motivos, meu irmão, para desejarmos estes dons citados aqui pelo apóstolo Paulo em nossos dias atuais. Sabe por quê? Porque a glória dos últimos dias será bem maior e bem mais gloriosa. Devemos sim, irmãos, aguardar o que é completo, o que é excelente, e não do menos excelente dos dons miraculosos. Os grandes avivamentos na história mostram que o Espírito Santo, ele operou de forma poderosa, sem ter que fazer uso destes dons. A palavra de Deus, meu irmão, foi suficiente para operar milagres na salvação de muitos. Por isso que eu e você temos que tomar muito cuidado com essas supostas novas revelações. Elas são engano. Que em nossos corações, irmãos, venha arder o desejo de que o amor de Deus possa ser derramado de forma abundante em nossas vidas. Como diz Jonathan Edwards, o amor derramado em nossos corações aqui na terra nos prepara para o céu. Um mundo de amor, onde o Espírito de amor reina e nos abençoa para todo o sempre. Meu querido irmão, respondendo àquela perguntinha feita na introdução, o amor é, antes de tudo, uma ação. O amor é um compromisso incondicional. O amor é uma promessa que nunca é quebrada. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 3, versos 18 e 19, nos diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. O amor de Jesus, meu irmão, não constituiu de meras palavras ou sentimentos, mas de obra e verdade. Os sacrifícios não foram pequenos, mas imensos, a ponto de abrir mão de sua própria posição, interesse, conforto, honra e riqueza. O nosso Senhor Jesus se fez pobre, foi desprezado e não tinha onde reclinar a sua cabeça. Foi Ele quem derramou o seu próprio sangue, entregando a sua vida, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício a Deus em nosso lugar, para que pudéssemos, irmãos, ser perdoados, aceitos e salvos. Cristo,
Ele nos amou sem qualquer expectativa de ser recompensado por este amor. Ele sabia, meu irmão, que éramos pobres, miseráveis, não tendo qualquer possibilidade de retribuir tamanho amor. Tudo o que Ele nos daria seria de livre e espontânea vontade. Por isso que eu e você devemos trilhar este caminho excelente. E finalizo com as palavras do grande pregador Jonathan Edwards, quando em sua cidade, lá nos Estados Unidos, conheceu um grande despertar e um avivamento espiritual. E quando eles experimentaram isso, ele disse: o céu é um mundo de amor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus derrame de sua graça e de sua misericórdia. E que todos nós possamos trilhar este caminho que é excelente, o caminho do amor. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Coloque sua vida diante de Deus nesse momento.